Um império construído sobre 20 anos de sangue, silêncio e lealdade de ferro, começou a contagem regressiva final. Alessandro Moretti, o mafioso mais temido de Nova York, tremia enquanto pregava cartazes de crianças desaparecidas num poste enferrujado no Bronx. Era o aniversário de 1 ano do desaparecimento do seu filho, e ele estava desesperado por qualquer pista, qualquer migalha. Foi então que uma garotinha, descalça, aproximou-se dele. Os seus olhos fixaram-se na foto, como se tivesse visto um fantasma na sua própria cozinha. Senhor, ela sussurrou, puxando a manga do casaco que custava mais do que a renda da casa da sua família por uma década, esse menino mora na minha casa. Alessandro congelou. O papel escapou-lhe dos dedos. Naquela única frase dita por uma menina de 7 anos numa calçada quebrada, um império começou o seu último suspiro. O que o chefe estava prestes a descobrir iria desmoronar tudo em que confiava numa única noite. Alessandro permaneceu paralisado no asfalto rachado, uma pilha de cartazes ainda amassada no punho. O vento levou um da pilha e arrastou-o pelo beco, mas ele não o perseguiu. Ele estava a olhar para a menina. Emma não chegava à altura do seu quadril. O seu vestido tinha sido lavado tantas vezes que a sua cor tinha esquecido o que outrora foi. Os seus pés estavam descalços na calçada fria e os seus olhos castanhos, enormes, destemidos, sustentavam os dele como uma pequena vela ilumina um quarto escuro inteiro. Ele ajoelhou-se. Os joelhos das suas calças, sob medida, pressionaram uma poça que ele não sentiu. "Conta-me sobre ele", disse ele. A sua voz, que comandara 50 homens sem se exaltar, saiu num sussurro. "Conta-me tudo o que te lembras." Emma inclinou a cabeça, a pensar. "Ele desenha", disse ela. "Ele desenha todos os dias, principalmente cavalos e barcos, e às vezes uma casa com 2 janelas em cima da porta." A garganta de Alessandro apertou-se. A propriedade em Long Island tinha 2 janelas de sótão acima da entrada principal. Mateu costumava encostar o nariz ao vidro e acenar aos jardineiros. "Mais alguma coisa?" perguntou ele. "Ele chora à noite", continuou Emma. "Não alto, apenas silenciosamente. E ele diz uma palavra a dormir. A minha mãe diz que significa papai." Alessandro pressionou os nós dos dedos à boca. Ele acenou para ela continuar. "Ele tem um elefante de pelúcia, cinzento. Uma orelha está sem um botão porque ele mastiga quando tem medo. E atrás da orelha direita dele há uma marquinha em forma de lua assim." Ela traçou uma pequena curva atrás da própria orelha com um dedo não maior que um fósforo. O corpo inteiro de Alessandro ficou imóvel. A cicatriz em meia-lua que Mateu tinha aos 3 anos, quando ele tinha caído contra a borda da fonte de mármore no jardim. Helena o segurara durante os pontos e Alessandro prometera ao rapaz uma bicicleta por ter sido corajoso. Ninguém fora da propriedade sabia dessa cicatriz. Nenhuma fotografia em qualquer cartaz jamais a mostrara. Ele levantou-se lentamente. As suas mãos tremiam. E pela primeira vez em 20 anos, ele não tentou escondê-lo. "Podes levar-me lá?" perguntou ele. Emma olhou pela rua, depois de volta para ele. Ela considerou-o como as crianças consideram o tempo, sem suspeitas, sem teatro. Então ela acenou e colocou a sua mãozinha na dele. "Vem", disse ela, "não é longe." Ela levou-o para fora da avenida principal, para um beco estreito, onde os edifícios se inclinavam um para o outro como se partilhassem um segredo. O Bronx desdobrou-se à sua volta em detalhes que ele nunca tinha notado antes. Uma garrafa partida a brilhar na sarjeta, roupa estendida entre as escadas de incêndio, o cheiro de cebolas fritas de uma janela aberta 3 andares acima. Os seus sapatos Berluti, polidos aquela manhã por um homem que ele pagava um salário mensal para fazer apenas isso, salpicavam através de uma poça negra de chuva e óleo. O seu casaco de $50.000 roçou contra uma parede onde a tinta descascava em longas tiras como pele velha. Ele não se importou, ele não abrandou. A menina caminhava meio passo à frente, a sua pequena mão quente e seca na dele. Os seus pés descalços não faziam barulho no asfalto molhado. Ela cantarolava uma melodia que ele não conhecia, algo que uma mãe em algum lugar um dia cantara para adormecer. Alessandro Moretti, o homem cujo nome podia esvaziar um restaurante com uma única chamada telefônica.
Seguiu uma criança descalça através de um beco que ele nunca tinha visto. E pela primeira vez em 365 noites, sentiu o seu coração bater como algo vivo em vez de algo ferido. Ele não sabia, não podia ter sabido, que cada passo que ele dava naquele beco estreito estava a puxar o seu império inteiro, tijolo por tijolo, para uma armadilha que tinha sido montada para ele muito antes de Emma ter batido à sua porta. O beco abriu-se para um pequeno pátio, e Emma parou em frente a uma casa estreita espremida entre dois edifícios mais altos. O número na porta era 47, pintado à mão a branco sobre um fundo de azul prateado desbotado. Um vaso de flores rachado sentava-se no degrau superior com um único gerânio a lutar para se manter vivo. Esta é a minha casa, disse Emma, e soltou a sua mão. Ela subiu os 3 degraus de betão na ponta dos pés e bateu 3 pequenas batidas, não altas o suficiente para alarmar, apenas o suficiente para serem ouvidas. Alessandro estava na base dos degraus. A sua respiração tinha ficado superficial. Ele tinha entrado em salas de jantar rivais com pistolas ocultas por baixo do casaco e sentira-se mais calmo do que isto. A porta abriu-se uma fresta. O rosto de uma mulher apareceu, olhos escuros, cabelo puxado para trás, uma toalha de pratos sobre um ombro. Rosa Rivera. Ela viu Emma primeiro, e a sua boca começou a formar uma repreensão. Então os seus olhos ergueram-se para além da filha, e ela viu-o. A cor deixou o rosto dela numa limpeza limpa. A toalha de pratos escorregou do seu ombro para o chão. Mamã, este é o homem, disse Emma. O da foto. Rosa não respondeu. A sua mão apertou o batente da porta até os seus nós dos dedos ficarem brancos. De dentro da casa, uma voz chamou. Uma voz que Alessandro não tinha ouvido em 365 noites. Rosa? Quem é? Ele parou de respirar. Passos. O suave bater de chinelos em soalhos antigos. E então ela estava lá, a limpar farinha das mãos na frente de um camisola simples da cor de cinzas, o cabelo preso baixo na nuca da maneira que ela costumava prendê-lo aos domingos de manhã quando fazia pão. Helena. Ela viu. A colher de pau na sua mão caiu no chão com um estroco que pareceu mais alto que um tiro. 6 anos de casamento, um ano de silêncio, tudo colapsou num único corredor entre eles. Os seus lábios abriram-se. Nenhum som saiu. E então, de trás das suas pernas, uma pequena cabeça espreitou pela borda da sua camisola. Cabelo escuro, um caracol na testa, olhos castanhos arregalados com a cautela que as crianças aprendem quando viveram num lugar onde lhes foi dito para nunca saírem. Mateu. O rapaz olhou para o homem estranho à sua porta, como se olha para um rosto numa fotografia muito antiga, um rosto conhecido e desconhecido ao mesmo tempo. Os joelhos de Alessandro cederam. Ele não escolheu isso. Ele simplesmente baixou-se para o degrau de betão como se o seu corpo se lembrasse como ajoelhar antes da sua mente. Os seus ombros tremeram. As lágrimas vieram sem permissão, sem aviso, sem a disciplina de 38 anos. Elas caíram sobre o casaco que ele tinha comprado em Milão, sobre a gola engomada por uma empregada que ele tinha despedido na semana passada por dizer que a sua esposa provavelmente estava morta. As suas mãos pendiam sem jeito ao lado do corpo. Há momentos em que o poder não significa nada, em que a riqueza não significa nada, em que um nome que esvazia salas não significa nada. Há apenas o coração de um pai a partir um peito que tem sido selado por um ano inteiro, osso a osso. Helena moveu-se. Ela deu um passo passado Rosa, passado a colher caída, passado a farinha nas suas próprias mãos, e colocou-se na ombreira da porta entre o seu marido e o seu filho. A sua voz era baixa, constante, a voz de uma mulher que tinha ensaiado aquela frase na cabeça todas as noites durante 12 meses. Não o podes levar, Alessandro, não para o teu mundo, não para a casa onde o telefone toca às 3 da manhã, não para uma vida onde ele aprende os nomes dos homens mortos antes de aprender os nomes dos seus professores. Alessandro olhou para ela do degrau. Ele não discutiu, ele não se levantou. Só quero vê-lo, disse ele, por 1 minuto. É tudo o que estou a pedir hoje. A mandíbula de Helena apertou-se. Os seus olhos encheram-se, mas não transbordaram. Atrás dela, Mateu segurava sua perna com ambas as mãos pequenas, incerto se deveria esconder-se ou olhar. Rosa fechou silenciosamente a porta a meio,
dando à família a privacidade que um beco podia oferecer. Mas Helena não sabia. Não podia ter sabido que o mundo do qual ela tinha passado um ano a fugir já tinha encontrado o caminho para aquela porta semanas antes. Que o próprio ato de a abrir hoje tinha desencadeado algo que ela não podia ver, à espera pacientemente num carro preto estacionado no final do beco. Alessandro não deixou o bairro. Ele caminhou até ao fim do beco, passando pelo carro preto que ele não viu e parou no primeiro edifício com uma placa pintada à mão que dizia "Quartos para alugar". Pagou 3 meses em dinheiro por uma unidade no segundo andar que dava para o número 47. O senhorio pegou nas contas sem as contar e não fez perguntas. O quarto tinha uma cama individual, um lavatório lascado e uma janela. Aquela janela era tudo o que ele precisava. Dia 1, ele bateu às 7 da manhã. Helena não abriu. Ele colocou um pão italiano quente e uma pequena caixa de leite no degrau superior, ainda no saco de papel, e voltou para sua janela alugada. Meia hora depois, o saco desapareceu. Ele não escreveu nada no saco, nenhuma nota, nenhum nome. Ele não queria que parecesse um suborno. Era a única coisa em que conseguia pensar para uma criança a quem ainda não tinha ganhado o direito de ser pai. Dia 2, ele bateu às 7 novamente. Desta vez a porta abriu-se uma fresta. Helena pegou no saco da mão dele sem o encontrar nos olhos. Ela não falou. A porta fechou-se. Ele ouviu o ferrolho deslizar, mas apenas a meio. Ela não o tinha trancado completamente. Ele ficou no degrau por um longo minuto, a olhar para aquela porta destrancada, como se fosse a primeira coisa honesta que via há um ano. Dia 3, começou a chover à tarde. Uma garoa fria e fina do Bronx, que calava a lã e não parava. Ele não voltou para sua janela alugada. Ele sentou-se no degrau superior do número 47 toda a noite. Ele não levava nenhuma arma. Ele tinha deixado seu telefone no quarto. Ele não levava nada além de um casaco que ficava mais pesado a cada hora e uma pequena fotografia gasta no bolso interior. Mateu, com 2 anos, a segurar um copo de sumo de laranja com as 2 mãos, a rir de algo fora do quadro. Ao amanhecer, a porta abriu-se. Helena estava de chinelos a atar o cinto de um hobby velho. Ela viu-o encharcado, lábios azuis, a tremer tanto que o degrau debaixo dele parecia tremer também. Ela ficou na ombreira por um longo tempo e não disse nada. Ele levantou-se. Ele não limpou a chuva do rosto. "Helena", disse ele. A sua voz rachou no nome dela. "Não estou aqui como chefe. Estou aqui como um marido que dormiu sozinho por 365 noites, como um pai que procurou o seu filho em 127 bairros. Não te estou a implorar para voltares para mim. Sei que não o mereço. Estou a implorar para que deixes o meu filho ver o rosto do pai por uma semana, apenas uma." Ela não disse nada. Ele continuou, as palavras a quebrar conforme saíam. "Juro pela alma da minha mãe, se me deres esta oportunidade, protegerei vocês os dois com tudo o que tenho. Deixarei Mateu crescer como um menino normal, escola pública se quiseres, futebol num quintal. Os nomes de todos os colegas de turma na sua língua. Ele nunca verá o que eu vi quando tinha 5 anos. Prometo-te." Helena olhou para ele. O homem que uma vez entrou em salas a espalhar colônia italiana e olhos aguçados como uma lâmina, agora de pé na chuva, com sapatos enlameados e mãos a tremer. Pela primeira vez em 6 anos de casamento, ela sentiu o que tinha passado todos aqueles anos a procurar e nunca encontrar. Sinceridade tão completa que não tinha mais cobertura. Não era o poder a falar. Era um homem a quebrar a falar. Mateu apareceu atrás dela, arrastando o seu elefante de pelúcia cinzento por uma orelha. Ele olhou para o pai, depois para a mãe. Helena agachou-se e sussurrou algo no seu ouvido que Alessandro não conseguiu ouvir. Mateu soltou o elefante. Ele saiu da ombreira de porta nos seus pés descalços, atravessou o azulejo frio e molhado e abraçou ambas as pernas do pai. Alessandro caiu de joelhos no betão. Ele puxou o filho contra o peito e desta vez não tentou segurar as lágrimas. Helena saiu para a garoa e colocou uma mão muito levemente no seu ombro. Era pequena. Era suficiente. "Está bem", disse ela. "Iremos contigo." No final do beco, ninguém notou o carro preto com vidros escuros que estava estacionado lá desde antes do amanhecer.
Ninguém notou o telefone a subir lentamente, por trás do vidro do lado do condutor, ou os 3 cliques silenciosos de um obturador a capturar um pai, uma mãe e um filho abraçando-se numa porta molhada do Bronx. As fotografias já estavam a ser enviadas para um número guardado com uma única letra siciliana. 2 dias depois, a propriedade Moretti iluminou-se pela primeira vez em 1 ano. Cada janela do segundo e terceiro andares brilhava em âmbar. Os jardineiros tinham cortado a era do portão da frente. O grande lustre no salão principal, intocado desde a manhã em que Helena partira, tinha sido limpo lâmpada a lâmpada por uma empregada que chorava baixinho enquanto trabalhava. A casa inteira parecia estar a exalar, como se tivesse prendido a respiração por 12 meses e só agora se lembrasse como ser um lar. Alessandro tinha escrito a lista de convidados ele mesmo, 12 nomes, nada mais. Marco Ritti e 2 dos capos mais antigos da organização que conheciam Helena desde o dia do seu casamento, Dr. Rinaldi, que tinha assistido ao parto de Matteo, e, numa decisão que nenhum chefe antes dele teria tomado, a família Rivera Rosa num vestido azul marinho emprestado, e Emma com sapatos de verniz brancos, que eram meio número demasiado grandes, convidados como convidados de honra para que Matteo tivesse o seu amigo ao seu lado na sua primeira noite em casa. Helena usava um vestido preto simples, nada mais. Ela tinha recusado todos os vestidos que o assistente de Alessandro tinha estendido na cama de hóspedes. Na sua mão esquerda, pela primeira vez em 1 ano, estava a aliança de casamento que ela tinha mantido escondida numa lata de biscoitos na cozinha da Rosa. Parecia mais pesada do que ela se lembrava. Ela não reconhecia mais esta casa. Cada vez que cruzava o hall de mármore, o clique dos seus saltos voltava para ela como um eco que ela não conhecia. Os quartos que antes chamava seus agora cheiravam a polidor de estranho. Ela mantinha a mão no ombro de Matteo sempre que o rapaz estava perto. Matteo não notou nada disso. Ele corria pelo jardim com Emma, a perseguir pirilampos que tinham saído mais cedo na estação. A sua risada chegava ao segundo andar através da janela aberta do escritório, limpa, alta, a risada de uma criança que se esquecera de ter medo. Alessandro estava naquela janela, uma mão no peitoril. Marco estava ao seu lado, silencioso por um longo momento. Chefe, disse Marco finalmente, baixo o suficiente para que ninguém mais pudesse ouvir. Essa é a cara que eu pensei que nunca mais veria em ti. Alessandro não respondeu. Ele não confiava na sua voz. O jantar foi servido às 7h. A longa mesa estava coberta de linho branco. Velas de cera de abelha ardiam em castiçais de prata. Rosas brancas percorriam o centro de mesa, não vermelhas, porque Helena nunca tinha gostado de rosas vermelhas. Ele tinha se lembrado desse detalhe durante 6 anos e tinha dito ao florista naquela tarde sem precisar de pensar. O vinho foi servido, um Barolo de 20 anos que ele tinha comprado no ano em que Matteo nasceu e mantido lacrado para uma noite exatamente como esta. Helena levantou-se com o seu copo. A mesa ficou silenciosa. Não sou boa a falar em público, disse ela. A sua voz era suave, mas ouvia-se. Por isso, quero dizer apenas uma coisa. Obrigada a todos vocês por terem esperado. E a um novo começo. Ela levou o seu copo ao marido e colocou-o na sua mão. Ele pegou nele sem desviar o olhar do rosto dela. Ele levantou-se por sua vez. A família, disse ele, e ao que quase perdemos. Ele bebeu o primeiro gole. Um murmúrio de aprovação passou pela mesa. A conversa recomeçou, Marco contando uma piada suave que fez o Dr. Rinaldi rir para o guardanapo. Rosa inclinando-se para Helena para comparar uma receita de esparguete da aldeia da sua mãe. O segundo gole. Alessandro piscou os olhos. Algo estranho moveu-se por trás do seu externo, uma mão lenta e fechando-se, como se um punho se tivesse enrolado à volta do seu coração de dentro para fora. Ele pousou o copo no linho e forçou um pequeno sorriso. Helena apanhou-o imediatamente. Estás bem? Estou bem, disse ele, talvez um pouco cansado. Ele levantou o copo para o terceiro gole. Nunca chegou à sua boca. O caule escorregou entre os seus dedos. O cristal bateu no chão de mármore e estilhaçou-se num som brilhante e terrível que cortou todas as risadas da mesa. Nenhuma das 12 pessoas naquela sala de jantar, nem Marco, nem Helena, nem Alessandro, sabia que o Barolo
tinha sido destapado 30 minutos antes da festa começar na adega do solar por uma mão em que Alessandro confiara durante 32 anos da sua vida. Alessandro cambaleou. A sua mão agarrou a borda da toalha de mesa enquanto seus joelhos cediam. A prata arrastou atrás dele numa lenta e terrível avalanche. Pratos, garfos, o centro de mesa de rosas brancas, as velas acesas, e tudo bateu no mármore ao mesmo tempo. Uma única chama saltou através do linho antes de Rosa, sem pensar, despejar um jarro de água sobre ela. A sala encheu-se do cheiro de cera molhada e fumo. Marco alcançou o primeiro. Ele estava ao lado do seu chefe antes de a última vela ter rolado e parado, apanhando-o sob os braços assim que a sua cabeça começou a cair para trás. Doutor Rinaldi, agora. Doutor Rinaldi, o único médico na casa, presente à mesa por sorte tanto quanto por ritual, já estava de pé. Ele ajoelhou-se ao lado de Alessandro e pressionou 2 dedos contra a artéria do seu pescoço. O pulso estava lá, mas errado muito rápido, irregular. Ele levantou uma pálpebra com o polegar. A pupila tinha se contraído a um ponto negro não maior que a cabeça de um prego. Ele conhecia aquela pupila. Ele tinha visto uma vez num mensageiro que tinha bebido do copo errado em Nápoles há 11 anos. Veneno, disse ele. A sua voz era calma, profissional, absoluta. Levem-no para a clínica. Preciso de um tubo gástrico nos próximos 4 minutos, ou perdemos-lo. Helena já se tinha ajoelhado no mármore ao lado do marido. Ambas as mãos pairavam sobre o peito dele, tremendo, incapazes de pousar. Ela tinha medo de pressionar no lugar errado, de piorar as coisas. Alessandro, Alessandro, abre os olhos. Olha para mim. Olha para mim. Ele ainda estava consciente. A sua boca moveu-se, mas nenhum som saiu. Os seus lábios já tinham começado a ficar da cor de cinzas. Ele não conseguia falar, mas a sua mão direita encontrou o pulso dela, agarrou-o, e não o soltou, como se tivesse mais medo dela desaparecer de novo do que de morrer. Às portas do jardim, Mateu estava congelado. Emma apertou a sua mão. As 2 crianças olhavam com os olhos arregalados e secos, demasiado chocadas para chorar. Rosa compreendeu sem precisar de pensar. Ela atravessou a sala em 3 passos, pegou nos 2 contra os seus quadris, virou os seus rostos contra o seu corpo e varreu-os para fora da sala de jantar em direção à escada superior antes que qualquer uma das crianças pudesse ver o que vinha a seguir. Marco levantou Alessandro do chão. O chefe tinha 1,90 e nunca tinha dobrado o joelho perante outro homem na sua vida. Nos braços de Marco, ele não pesava nada, como um menino a ser carregado de um pátio de escola. Eles correram pelo longo corredor leste, passando pelo retrato do velho Salvatore Moretti a encarar da parede, através das portas duplas para a ala oeste, onde o Dr. Rinaldi mantinha sua clínica privada 3 dias por semana para uma casa que sempre precisara de uma. Tubo gástrico, linhas quarto, carvão ativado em empurrões lentos e medidos. Rinaldi trabalhou sem parar durante 4 horas. As mangas da sua camisa arregaçadas até ao cotovelo, suor a escorrer pela lateral do seu rosto. Marco estava do lado de fora da porta com 2 guardas, armas em punho, seguranças desligados. Ninguém entra, ninguém sai. Helena tinha sido guiada, não arrastada, mas também não questionada, para a sala de estar principal. 2 guardas femininas estavam à porta com os braços cruzados. Ela sentou-se numa cadeira de veludo vermelho com as mãos planas no colo e a cabeça baixa. Ela não chorou. Ela não podia. Ela estava demasiado além do choro, no lugar além das lágrimas onde a mente simplesmente repete uma frase sem parar. Por favor, deixa-o viver. Por favor, deixa-o viver. Às 3 da manhã, o Dr. Rinaldi empurrou a porta para o corredor. Ele baixou a sua máscara cirúrgica. O seu rosto estava da cor de cinzas frias. Ele vai viver, disse ele, mas esteve muito perto do outro lado. Marco fez a próxima pergunta com a voz de um homem que já sabia a resposta. O que foi? Trióxido de arsênico. Suficiente para matar um adulto saudável em 30 minutos. Ele está vivo por 2 razões apenas. Ele bebeu apenas 2 goles e o copo estilhaçou-se antes que ele pudesse dar um terceiro. Marco ficou no corredor por um longo tempo e não disse nada. Então ele tirou o seu telefone. A sua voz, quando saiu, foi a voz de um homem que já tinha deixado de ser amigo de alguém.
Selai todas as portas desta propriedade. Ninguém sai esta noite. Procurai cada quarto, cada gaveta, cada tábua de soalho, cada forro de cada casaco. Quem quer que resista, trazei-o para a adega. A ordem moveu-se pela casa como um vento frio, de quarto em quarto, de guarda em guarda. E enquanto se movia, na adega 3 andares abaixo da sala de jantar, alguém levantou silenciosamente a garrafa de Barolo, ainda com um terço cheia, do balcão onde tinha sido deixada. No seu lugar, colocaram uma garrafa idêntica, a sua rolha já recolocada, a sua etiqueta lisa e sem marcas. Nenhum dedo em nenhuma das novas. Absolutamente nenhum. Alessandro jazia imóvel sob a lâmpada da clínica. A sua pele tinha a cor de papel velho. Os seus lábios estavam gretados, secos, sem cor. Uma compressa de gaze úmida subia e descia sobre a linha da incisão no seu peito, onde o cateter de drenagem tinha entrado. As máquinas à sua volta bipavam num ritmo lento e cuidadoso, como se a própria sala estivesse a respirar por ele. Dr. Rinaldi sentou-se ao lado da cama num banco de metal que devia estar frio debaixo dele, mas ele não se moveu. A cada 15 minutos, ele levantava o pulso do seu chefe, contava o pulso contra o ponteiro dos segundos de um velho relógio de pulso, verificava o medidor de pressão arterial e escrevia uma única linha a lápis num pequeno caderno preto. Ele tinha feito isso naquela sala apenas 3 vezes antes em 20 anos, e nenhuma dessas vezes tinha sido para o homem na cama agora. Marco estava à porta. O seu rosto tinha ficado da cor e dureza da pedra. Ele servira a família Moretti durante 20 anos. Ele entrara naquela casa pela primeira vez, quando Alessandro tinha 18 anos, de pé no jardim da frente com as cinzas da mãe nas mãos, recusando-se a chorar à frente dos homens que trabalhavam para o seu pai. Marco nunca o tinha visto frágil. Ele não tinha acreditado que a palavra se aplicava a Alessandro Moretti. Esta noite, essa palavra aplicava-se. Ele fez a segunda chamada telefônica da noite. Os 2 capos mais antigos da organização, homens que tinham estado à mesa de jantar quando o copo caiu, atenderam ao primeiro toque. Quem serviu o copo do chefe? A resposta não veio limpa. O Barolo tinha sido destapado no bar de vinhos na despensa às 6h30, 30 minutos antes dos convidados se sentarem. Tinha sido deixado de pé numa mesa de serviço para que o vinho pudesse abrir antes de ser servido. Pelo menos 4 pessoas diferentes tinham passado por aquela mesa e servido o seu próprio copo meia hora depois. Um jovem empregado tinha enchido o copo do chefe pelo menos uma vez durante o brinde. Marco escreveu os nomes no mesmo caderno curto que Rinaldi estava a usar. Depois levou cada um dos 4 para uma sala lateral um por um e fez as mesmas 7 perguntas da mesma maneira na mesma ordem. Ele observou as suas mãos mais do que as suas bocas. Helena permaneceu na sala de estar. Uma guarda feminina trouxera-lhe um copo de água numa montra de prata. Estava intocado, suando um pequeno anel na madeira. Ela não olhou para ele. Ela olhou para a ombreira da porta. Ele está vivo? Perguntou ela novamente. Por favor, alguém, digam-me que ele está vivo. Ninguém lhe respondeu porque ninguém podia ainda. Às 4:00 da manhã, o Dr. Rinaldi entrou no corredor e baixou a máscara. Parecia 10 anos mais velho do que estava às 7:00 da noite anterior. Ele passou do pior, disse ele, mas o seu fígado levou um golpe sério. A recuperação completa será de meses, não de semanas. Ele acordará amanhã à tarde, se os seus rins aguentarem. Marco assentiu uma vez. Então ele disse a coisa que não queria dizer. Levem-na para o quarto principal, trancai a porta, ninguém entra. Ela não sai, não até o chefe acordar e dar uma ordem ele mesmo. A guarda feminina, mais velha que a maioria, olhou para ele. Senhor, essa é a esposa do chefe. Marco olhou para ela sem se mover. É exatamente por isso. A única pessoa nesta propriedade que pessoalmente carregou um copo para a mão do chefe hoje à noite foi a sua esposa. Não a estou a acusar de nada. Estou a mantê-la segura até o chefe acordar. Ele decidirá. Helena foi levada para cima. Ela não foi tocada. Ela não foi amarrada. Ela não foi falada rudemente. Mas a porta do quarto que ela uma vez partilhou com seu marido, o quarto de onde ela saiu numa tarde de verão e que não via desde então, fechou-se atrás dela e o ferrolho deslizou por fora. Ela sentou-se na beira da cama em que costumava.
as suas mãos cruzadas no colo, da mesma forma que tinham estado na cadeira de veludo lá embaixo. Ela olhou pela janela para os terrenos escuros e esperou por um nascer do sol que ela não sabia se estaria viva para ver. Enquanto toda a propriedade se preparava para uma investigação cujo final todos abaixo do segundo andar acreditavam que já sabiam. No terceiro andar, na ala leste, às exatamente 4:15 da manhã, a porta de um quarto abriu-se sem um som. Um par de sapatos de couro castanho polido entrou no corredor. O corredor estava vazio. Nenhum guarda tinha sido postado lá ainda. A busca de Marco ainda não tinha chegado àquele andar. Os sapatos moveram-se em linha reta em direção às escadas de serviço, sem pressa, como se tivessem todo o tempo do mundo. Às 6:00 da manhã. O sol ainda não tinha ultrapassado as altas sebes no muro da propriedade, mas o interior da mansão já estava iluminado como para um funeral. Marco tinha reunido uma equipa de busca de 6 homens de confiança. Ele deu a cada um deles um andar e um parceiro. Então ele deu a ordem: cada quarto, cada gaveta, cada tábua de soalho. Levantem os tapetes. Verifiquem os forros dos casacos nos armários. Qualquer coisa que pareça recente, qualquer coisa que pareça movida, chamai-me antes de a tocar. Começaram no rés do chão. A cozinha foi a primeira a ser revistada. As bancadas de aço inoxidável limpas, as caixas de flores esvaziadas, o espaço atrás do frigorífico varrido. Nada. A adega demorou 40 minutos e não produziu nada. O escritório principal, a biblioteca, a sala de bilhar, nada, nada, nada. Às 7:30, eles estavam no segundo andar. A sala de estar principal, a sala de leitura, a pequena sala de pequeno almoço, onde Alessandro comia cereais sozinho por um ano inteiro. Nada. Então eles chegaram ao quarto principal. Ainda era o quarto de Helena, embora ela não dormisse nele há 12 meses. O quarto de onde ela saíra numa tarde de verão com uma pequena mala e a criança. Alessandro tinha proibido ninguém de mudar uma única coisa nele. A sua escova de cabelo ainda estava na toucadora onde ela a deixara. A colcha ainda mantinha a última dobra que ela fizera. Era a coisa mais próxima de um santuário que um homem como ele jamais construiria. 2 dos homens de Marco trabalharam no quarto cuidadosamente, mais devagar do que os outros. Abriram as gavetas da toucador vazias. Puxaram as portas do guarda-roupa. Apenas os vestidos velhos que ela tinha deixado ficaram pendurados na ordem em que os pendurara. Levantaram o colchão. Olharam debaixo da cama. Nada. Um deles, um jovem chamado Enzo, ajoelhou-se no tapete perto da janela para verificar atrás da cortina. O seu joelho direito pousou no chão e ele sentiu algo ceder. Uma única tábua de soalho ligeiramente solta debaixo do tapete. Ele levantou o canto do tapete, trabalhou a ponta da sua faca de bolso na costura e levantou a tábua. Chefe Marco, tens de vir cá acima agora. Marco subiu as escadas sem pressa. Marco nunca tinha pressa. Quando chegou ao quarto, Enzo afastou-se sem dizer mais nada. Dentro do pequeno oco sob a tábua do soalho estavam 2 coisas. A primeira era um pequeno frasco de vidro com uma etiqueta branca impressa. Trióxido de arsênico. 99% puro. Cerca de 1/3 do pó branco fino ainda estava lá dentro. A segunda era um saco de papel castanho, dobrado uma vez e amarrado com cordel de cozinha. Marco pegou nele, desatou o fio. Lá dentro havia 4 maços de notas de $100 ainda embrulhados nas faixas de papel que o banco lhes pusera, $25.000, crocantes e novos. Marco não falou. Tirou fotografias do frasco no lugar, do saco no lugar, do oco no chão. Depois pegou nos 2 itens, colocou-os num saco de evidências e voltou para a sala de estar principal. Colocou o frasco e o saco na mesa baixa entre as 2 cadeiras de veludo vermelho. Então ele mandou chamar Helena. Ela entrou escoltada pela mesma guarda feminina. Ela viu o frasco e o saco na mesa. Os seus olhos moveram-se de um objeto para o outro. Levou 1 segundo inteiro para ela entender o que estava a olhar. Então as suas pernas cederam e ela sentou-se na cadeira como se o chão a tivesse vindo ao seu encontro. Não, isso não é meu. Marco, tu conheces-me. Tu conheces-me, 6 anos. Tu sabes que eu não podia. Marco não respondeu. Ele servira a família Moretti durante 20 anos e tinha visto demasiado mulheres jurar por coisas que deveriam ter sido sagradas. Senhora,
disse ele. Ele usou o título de propósito. Era a última coisa que lhe restava para lhe dar. Não te estou a acusar. Estou a manter-te segura até o chefe acordar. Ele decidirá. Helena olhou para ele. Os seus olhos estavam completamente secos. Se eu tivesse envenenado Marco, teria fugido ontem à noite. Tu sabes disso. Estaria a 60 quilômetros desta casa agora. Tu sabes disso. Marco não disse nada. Era exatamente o que ele estava a pensar desde que pegara o frasco do chão. Mas lá estava o frasco. Lá estava o dinheiro. Lá estava o oco sob as tábuas do seu próprio quarto, e ele não podia deixar os seus instintos sobrepor-se à evidência, não com o chefe a jazar entre a vida e a morte a 2 corredores de distância. Ele assentiu para a guarda. Helena levantou-se sem ser mandada. Ela saiu da sala de estar com as costas direitas e o queixo nivelado. Ela não olhou para Marco quando passou por ele. Mas enquanto era levada pela escadaria principal em direção ao quarto principal pela segunda vez naquela noite, uma pequena sombra moveu-se atrás da coluna de mármore no topo da plataforma. Mateu. Os seus pés estavam descalços. Ele não conseguira dormir. Ele tinha descido à procura da mãe. Ele tinha visto o frasco na mesa. Ele tinha visto o dinheiro na mesa. Ele tinha visto o rosto de Marco. Ele tinha visto as 2 mulheres de fatos escuros a levar a sua mãe de volta para um quarto trancado. O menino de 5 anos não se moveu. Ele não respirou. Ele memorizou cada rosto naquele corredor. Ele memorizou cada porta que abria e cada porta que fechava. Algo dentro dele, algo mais velho do que a sua idade, estava a começar a fazer uma lista. Alessandro acordou no final da tarde do dia seguinte. A luz na clínica privada tinha se tornado num dourado pálido e oblíquo. Ele abriu os olhos lentamente, um de cada vez, como se não tivesse a certeza se o quarto para onde estava a voltar era o mesmo que tinha deixado. A sua garganta parecia raspada pelo tubo gástrico. Os seus lábios racharam quando tentou molhá-los, mas a sua mente estava clara, cruelmente, completamente clara. Marco já estava sentado ao lado da cama quando Alessandro virou a cabeça. O braço direito puxou a sua cadeira um pouco mais perto. Ele não sorriu. Ele não perguntou como o chefe se sentia. Marco nunca desperdiçara palavras em 20 anos e não ia começar agora. Chefe, preciso de te dar o relatório. Alessandro assentiu uma vez. Custou-lhe. Marco estendeu-o, sem ornamentos. À hora de destapar na despensa os 4 homens que serviram o Barolo, a forma como o terço em falta da garrafa foi silenciosamente substituído durante a noite por uma limpa, o oco vazio sob a tábua do soalho do quarto principal, o frasco de arsênico com um terço ainda dentro, os 25 mil dólares em notas de banco frescas, o quarto onde tudo foi encontrado. Ele não decorou as frases. Ele simplesmente colocou-as na ordem correta e parou quando a última foi terminada. Alessandro fechou os olhos por um longo tempo, tempo suficiente para Marco começar a perguntar se ele o tinha perdido novamente. Então, sem os abrir, ele falou: "Traga-na para mim." Helena foi trazida do quarto principal pela mesma guarda feminina. Ela não foi tocada, ela não foi falada. Mais 2 guardas tomaram posição à porta da clínica, armas ao lado. Ela entrou na sala sozinha, ela parou logo à entrada quando o viu. Ele parecia tão pequeno na cama do hospital. O homem que uma vez enchia todos os espaços por onde passava era agora uma forma sob um fino lençol branco, um braço ligado a um gotejamento, o outro deitado pálido e imóvel contra o colchão. Ela atravessou a sala lentamente. Ela ajoelhou-se ao lado da cama. As suas mãos permaneceram cruzadas no colo. Ela não se atreveu a tocá-lo como se os seus dedos, se pousassem na pele dele, pudessem ser contados como evidência. Alessandro, não fui eu. Tu sabes que não fui eu. Eu não andei todos aqueles quarteirões de volta para te encontrar, para te matar. A sua voz não tremeu. Ela tinha ensaiado isto também. No quarto trancado durante a noite, no escuro, num sussurro que só o teto tinha ouvido. Ela sabia que lhe seria dada uma oportunidade de o dizer. Alessandro olhou para sua esposa por um longo tempo. Ele queria acreditar nela. Ele queria acreditar nela mais do que queria respirar outra vez. Mas a evidência estava no seu peito mais pesada do que o veneno tinha estado no seu coração na noite anterior. O dinheiro, o frasco, o oco no chão do próprio quarto onde ela costumava dormir.
Há momentos em que o coração sabe uma coisa e o olho vê o oposto. E um homem é forçado a escolher qual dos dois acreditar. Ambas as escolhas são uma traição à metade de si mesmo. Ele abriu os olhos. Ficarás nesta casa, não numa cela, não na adega, no teu antigo quarto. Ninguém te tocará. Ninguém te falará uma palavra amarga. A comida será trazida. Um médico, se precisares. Mas não sairás desse quarto até que eu esteja de pé novamente e eu próprio tenha conduzido esta investigação. Helena sentiu. Ela compreendeu. Ela não foi sentenciada. Ela foi suspensa, mantida nas patas de um homem que não conseguia decidir entre o que o seu coração sabia e o que os seus olhos tinham visto. Ela levantou-se. Ela caminhou até a porta. A sua mão tocou no batente. Então ela virou-se. Alessandro, seja o que for que decidas no final, obrigado por esta noite, por não os deixares levar-me para a adega. Ela saiu. O ferrolho deslizou por fora. Alessandro ficou deitado a olhar para o teto da clínica. Cada respiração enviava uma dor surda através do lado direito do seu peito, onde a linha de drenagem tinha estado. Ele pensou na última coisa que ela tinha dito. Se ela o tivesse envenenado verdadeiramente, por que é que ela tinha usado a sua última frase para o proteger de si mesmo? A 2 andares abaixo, na sombra sob a longa mesa de jantar, onde a equipa de busca não pensara em olhar 2 vezes. Mateu e Emma sentaram-se com os joelhos encolhidos até ao queixo. A toalha de mesa branca pendia à volta deles como as paredes de uma pequena tenda. Emma segurava a mão do seu amigo sem falar. Ela aprendera numa noite quando um rapaz precisava de silêncio mais do que de palavras. Mateu olhava para a frente, para a tira de luz que entrava por baixo do tecido. O seu rosto estava muito calmo. Ele tinha visto Marco colocar o frasco na mesa. Ele tinha visto os joelhos da mãe dobrarem-se. Ele tinha visto 2 guardas a levar a mãe de volta para um quarto trancado, enquanto todos na casa sussurravam uma palavra que ele agora conhecia a forma, mesmo que ainda não soubesse soletrar: culpa. Ele sabia que a sua mãe não fizera aquilo. As crianças sabem estas coisas como os animais sabem o tempo, o que significava que outra pessoa nesta casa o tinha feito. E essa pessoa ainda estava dentro destas paredes esta noite. Ele tinha 5 anos. Ele acabara de tomar uma decisão que nenhuma criança da sua idade deveria jamais ter de tomar. Ele ia descobrir sozinho quem tinha magoado seu pai. Mateu foi entregue aos cuidados de Rosa e Emma. Elas tinham ficado na propriedade. Alessandro, antes de desmaiar à mesa de jantar, já tinha prometido a Rosa um presente que mudaria a sua vida pelo que fizera pela sua família. Após o envenenamento, essa promessa transformou-se em algo mais. Um pedido silencioso de Marco sussurrado à porta da clínica que os Rivera permanecessem na propriedade até novo aviso. Rosa tinha compreendido sem precisar da frase terminada. Uma criança, cuja mãe estava trancada lá em cima e cujo pai jazia numa cama médica, precisava de uma mulher na casa que o tratasse como um menino e não como um herdeiro. Mateu não chorou como os adultos esperavam. Ele sentou-se no canto do quarto de brincar no 3º andar. O elefante de pelúcia cinzento enfiado debaixo de um braço, olhando para além da porta aberta para o corredor vazio. Ele não tocou nos brinquedos arranjados para ele. Ele não perguntou pela mãe. Ele observava. Emma sentou-se ao seu lado no tapete, de pernas cruzadas, perto o suficiente para que os seus ombros se tocassem. "No que estás a pensar?" perguntou ela. Mateu demorou muito tempo a responder. Quando o fez, falou devagar, como tinha começado a falar tudo agora. "Alguém nesta casa está a esconder algo. Não sei quem, mas sinto isso." Emma franziu o sobrolho. Ela considerou o seu rosto cuidadosamente, da forma como tinha considerado o de Alessandro na calçada há 2 semanas. "Como sabes?" Mateu pensou nisso. Ele pressionou a bochecha contra a orelha macia do elefante. "Porque a minha mãe não fez a coisa que dizem que fez, então outra pessoa fez. E essa pessoa ainda está aqui." Emma olhou para ele. Ela não lhe disse que ele estava errado. Ela não tentou consolá-lo com as palavras fáceis que os adultos alcançavam. Ela simplesmente assentiu uma vez e deslizou a sua pequena mão na dele, da mesma forma que a tinha deslizado na de Alessandro na calçada. Seja o que for que o seu amigo estivesse prestes a fazer, ela iria fazer parte disso.
Naquela noite, Rosa deitou os dois nas camas individuais do quarto de brincar. Ela beijou Mateu na testa como a sua própria mãe faria. Disse-lhes a ambos uma rápida rima infantil do Bronx. Apagou a luz de teto e deixou a pequena lâmpada amarela brilhando entre eles. Emma adormeceu rapidamente. A sua respiração assentou num ritmo uniforme. Mateu esperou. Ele esperou até que o pequeno relógio na parede mostrasse o ponteiro longo bem passado da Sten. Ele esperou até que a propriedade parasse de fazer os sons de uma casa a ir dormir, o último passo no corredor, a última porta a fechar. Então ele afastou o cobertor e deslizou para fora. Os seus pés descalços tocaram o chão de mármore, frio. Ele estremeceu, mas não parou. Ele empurrou a porta do quarto de brincar apenas o suficiente para deslizar e entrou no corredor. O corredor estava escuro. Pequenas lâmpadas de parede queimavam a cada 3 metros a altura do tornozelo. As portas ao longo do segundo andar estavam todas fechadas. O quarto do seu pai na ala oeste estava silencioso. O quarto da sua mãe estava trancado por fora. Ele podia ver o pequeno ponto vermelho no ferrolho de onde estava. A sala de estar principal estava vazia. A sua porta abria-se para um tapete ainda marcado pela forma do suporte de vela caído da noite passada. Ele não sabia o que procurava. Ele só sabia isto. Ele era a única pessoa nesta propriedade que ninguém suspeitava de nada. Todos os outros eram suspeitos para alguém. Ele não era suspeito para ninguém. Isso era um tipo de poder que os adultos não o tinham notado deter. E uma criança de 5 anos, quando detém um poder que os adultos não notaram, pode ir onde quiser. Ele moveu-se pelo corredor em direção à ala leste, onde a propriedade mantinha os seus 3 quartos de hóspedes de longa duração. Os quartos reservados para a família e para pessoas de confiança o suficiente para serem tratadas como família. A meio do corredor, ele parou. Uma das portas estava aberta por 1 polegada. Luz amarela quente espalhava-se pela abertura numa fina faixa cor-de-mel que jazia sobre o mármore. E de dentro, baixa, cuidadosa, o tipo de voz que um homem usa quando não quer ser ouvido, vinha o som de alguém a falar. Uma voz masculina, em inglês, lenta, controlada. Mateu ficou muito quieto. O seu coração estava de repente muito alto nos seus ouvidos. Ele não se aproximou. Ele escondeu-se atrás da alta estátua de bronze no canto do corredor. Um soldado romano a segurar uma lâmpada e pressionou as suas pequenas costas contra a base fria de metal. A voz dentro do quarto continuou. Ele não conseguia distinguir as palavras, apenas o ritmo delas, apenas o facto de que elas existiam de todo. Alguém nesta casa estava ao telefone às 11 da noite, no mesmo dia em que o mestre da casa quase morrera na sua própria sala de jantar. Alguém que tinha escolhido esta hora e esta porta fechada de propósito. O menino de 5 anos ainda não sabia que estava exatamente a 15 passos de distância do homem que envenenara o seu pai. Ele não sabia que na noite seguinte, ele estaria ainda mais perto. Na noite seguinte, Mateu repetiu a viagem, mas desta vez ele moveu-se mais cedo, 9:00. Rosa mal terminara de cantar para Emma antes de Mateu fingir dormir. Ele manteve os olhos fechados até ouvir a porta clicar atrás dela. Contou o seu próprio batimento cardíaco até 100. Então deslizou para fora de debaixo das cobertas. Os seus pés descalços tinham aprendido o frio do mármore agora. Ele caminhou sem pestanejar. O corredor da ala leste jazia na mesma luz amarela suave de meia-luz da noite anterior, e lá estava a mesma porta. No terceiro quarto de hóspedes a partir do fim, estava aberto por exatamente 1 polegada. A faixa quente de luz jazia sobre o mármore na mesma linha cor-de-mel, como se o mundo tivesse ensaiado a cena para ele. Ele não parou atrás da estátua de bronze desta vez. Ele rastejou para além dela. Atravessou a faixa de luz rapidamente, mantendo-se baixo, e pressionou as suas pequenas costas contra a parede do outro lado da porta. Então ele baixou-se sob o peitoril da janela que abria para o corredor até que a sua orelha estivesse quase a tocar no gesso. A voz lá dentro veio mais claramente esta noite. Mateu reconheceu-a nas primeiras 3 palavras. Tio Victor, o irmão mais novo do seu pai. O homem que o tinha levado aos ombros no jardim todos os domingos durante 4 anos.
O homem que lhe tinha dado balas de menta durante longos jantares de adultos e piscara-lhe o olho por trás das costas de Helena. O homem que lhe comprara o elefante de pelúcia cinzento no seu segundo aniversário. O rosto do rapaz encolheu de confusão. O que poderia o tio Victor possivelmente ter para esconder? Então ele ouviu as frases, uma após a outra, na voz lenta e cuidadosa de um homem numa chamada sobre a qual ele era muito cuidadoso. Ele está vivo. O plano falhou. Uma pausa. Alguém falou do outro lado. Sim, eu plantei a evidência no quarto dela já. A casa inteira acredita. Marco encontrou o frasco e o dinheiro exatamente onde eu os pus. Ele trancou-a 1 hora depois, tal como dissemos que ele faria. Outra pausa, mais longa. Não, não posso fazer isso de novo. Marco tem homens em todos os corredores agora. Doutor Rinaldi não o deixará em paz. Se eu tentar uma segunda vez, eles rastreá-lo-ão pela despensa dentro de um dia. A voz mudou. Tornou-se mais suave, mais urgente, mais como um pedido. Dom Biante, preciso da tua ajuda agora. Amanhã à noite destrancarei a porta da adega leste às 2 da manhã. De lá os teus homens podem entrar pelo túnel de drenagem que corre sob o jardim e encontrá-lo. A rotação dos guardas da casa desce para metade da força entre as 2 e as 4. O meu irmão não terá recuperado o suficiente para lutar. Marco estará a defender o lado errado do edifício, porque lhe direi que um batedor foi avistado na vedação oeste. Outra pausa, uma mais longa. Sim, o império será teu. Só quero uma coisa em troca. A cadeira em que o meu irmão está sentado. Mateu não compreendeu todas as palavras. Ele tinha 5 anos. Ele não sabia o que uma cadeira significava naquela casa. Ele não sabia o que um plano era. Mas ele compreendeu 3 coisas. E ele compreendeu-as completamente. Tio Vitor tinha colocado algo no quarto da sua mãe para a culpar. Tio Vitor estava a falar com um homem chamado Bianchi, um nome que o seu pai uma vez falara à mesa de jantar numa voz baixa. Da maneira como os adultos falam nomes que não querem ditos em voz alta. E tio Vitor queria o lugar do seu pai. O pequeno rapaz pressionou as costas contra a parede. A sua respiração saía rápido, curta, ofegante. A sua mente continuava a encaixar a mesma imagem repetidamente. Tio Vitor a colocá-lo aos ombros no jardim. A risada quente de tio Vitor. Tio Vitor a dar-lhe balas de menta na mão. E atrás de cada uma dessas imagens, uma nova agora. Tio Vitor a inclinar um pequeno frasco no copo do seu pai. Ele deu um passo para trás da parede. O seu calcanhar bateu em algo. Era a pequena mesa redonda lateral que se erguia contra a parede do corredor exatamente à altura do seu quadril. No topo dela, exposto num pequeno suporte de madeira, estava o vaso de porcelana azul pálido e branco que o seu pai lhe tinha mostrado uma vez com tanto orgulho. Dinastia Ming, 300 anos. O teu bisavô tirou isto da Sicília, o seu pai dissera, ajoelhando-se para ficar à sua altura. Vale mais do que esta casa inteira. Quando fores grande, será tua. O vaso inclinou-se. Mateu viu-o começar a cair. Ele virou-se. Ele esticou-se. As suas pequenas mãos esticaram-se. Ele estava meio segundo atrasado. Dentro do quarto, a voz de Vitor parou a meio da frase. E no meio suspiro enquanto a porcelana caía pelo ar, toda a história da família Moretti começou a inclinar-se com ela. O som era pequeno, apenas uma única quebra nítida de porcelana em mármore, mas no corredor da ala leste às 21h da noite, podia muito bem ter sido um tiro. Vitor abriu a porta. Ele ficou na moldura com o telefone ainda na mão esquerda, a chamada ainda não desconectada. Os seus olhos varreram o corredor, os fragmentos de azul pálido e branco espalhados numa pequena constelação arruinada pelo chão. O suporte de madeira derrubado para o lado, a mesa redonda empurrada 1 polegada da parede, e então de pé no meio de tudo com um pedaço de porcelana não maior que uma moeda ainda equilibrado no topo do seu pé descalço, o seu sobrinho. Os seus olhos encontraram-se e nesse meio segundo, Mateu viu algo no rosto do tio Vitor que ele nunca tinha visto lá em 4 anos de passeios nos ombros e balas de menta. Algo por trás dos olhos antes do sorriso poder alcançá-los. Algo frio e acabado e feito de fingimento, morte. O sorriso veio um batimento depois porque Vitor era habilidoso. E Vitor era rápido. Mateu, vem cá. A voz ainda era calorosa, mas a mão já se estendia. Mateu não se moveu por um suspiro completo.
Então, ele correu. Ele era um menino de 5 anos de pijama em mármore frio, mas ele tinha passado as últimas 2 noites a caminhar por estes corredores descalço no escuro. E os seus pequenos pés conheciam as curvas melhor esta noite do que jamais as conheceriam novamente. Ele rasgou para além da estátua de bronze, desceu o longo corredor leste, fez a curva no topo da escadaria principal sem abrandar, e desceu os degraus largos 2 de cada vez, com uma mão a deslizar pelo corrimão. Atrás dele, passos, rápidos, cada vez mais rápidos. Mateu, não tenhas medo. O tio não está zangado. Só quero falar contigo. Espera por mim. A voz ainda era doce, cada palavra ainda moldada para uma criança, mas as crianças sabem o que os adultos nunca pensam que sabem. Mateu ouviu a doçura como um animal ouve um apito de caçador. Ele não olhou para trás. Ele atingiu o rés do chão a correr e cortou à esquerda em direção à cozinha. Ele sabia que a cozinha teria gente. Era quase 10h da noite, mas a propriedade mantinha uma equipa completa enquanto a casa estivesse ocupada. Ele precisava de gente. Ele precisava de testemunhas. Ele rompeu pela porta de vai-vem e bateu diretamente contra um par de pernas. Rosa estava a sair da cozinha a carregar uma pequena bandeja de prata. Na bandeja estava um bule de porcelana, uma única chávena de porcelana, um pequeno prato de açúcar e 2 dos biscoitos de amêndoa que ela fazia. Ela tinha estado a levar chá para Helena no quarto principal trancado, como tinha feito todas as noites nos últimos 3, porque Marco permitia e Helena quase não comera mais nada em 3 dias. A bandeja inclinou-se. Rosa segurou-a. Ela baixou-a para o chão num só movimento e caiu de joelhos. Mateu, olha para mim. O que aconteceu? Ele estava a tremer. As suas pequenas mãos estavam fechadas no tecido do seu avental tão apertadas que a sua cintura podia sentir o tremor a passar por ele. Vitor entrou pela porta de vai-vem atrás dele, um batimento cardíaco depois. Ele estava a respirar com dificuldade, mas quando ambos os pés entraram completamente na cozinha, o sorriso voltou ao seu rosto. Charmoso, um pouco apologético, o rosto de um tio cujo sobrinho acabara de ser apanhado a fazer algo travesso. Ah, desculpem, Rosa. O pequeno acabou de derrubar um vaso antigo lá em cima. Porcelana de 300 anos. Do meu bisavô. Eu ia dar-lhe apenas uma pequena repreensão. Sabes como eu sou. Por favor, levem-no de volta para o quarto dele. Eu resolvo a bagunça. 4 funcionários da cozinha ainda eram visíveis. 2 na pia, um no grande fogão, um arranjando pão numa tábua de madeira. Os seus olhos tinham levantado ao som da porta a arrombar. Eles estavam a observar agora, silenciosamente, da maneira que a equipa doméstica de uma casa como esta aprendera a observar sem virar a cabeça. Rosa não respondeu a Vitor imediatamente. Ela olhou para Vitor primeiro, um homem com quem ela tinha apertado a mão pelo menos uma dúzia de vezes nos últimos 6 anos em jantares de férias na Casa Rivera antes da fuga de Helena, em encontros de café, num batismo. Depois ela olhou para Mateu, para os pequenos nós brancos enterrados no seu avental, para a forma como todo o seu corpo tentava desaparecer nas suas pernas. O instinto de uma mãe é um tipo de conhecimento. O instinto de uma mulher que criou uma filha sozinha no Bronx durante 7 anos, que aprendeu a ler a diferença entre um homem a sorrir porque está feliz e um homem a sorrir porque está a tentar esconder algo por trás dos dentes, é outro tipo de conhecimento inteiramente. Ela levantou-se lentamente, sem pressa. Ela levantou a bandeja do chão e colocou-a cuidadosamente na mesa da cozinha. Então ela inclinou-se novamente e levantou Mateu nos seus braços. Senhor Vitório, numa voz tão comum como se estivesse a recusar uma segunda dose de massa. Por favor, deixe-me pedir desculpas em seu nome. Eu levo-o de volta para o quarto dele e limpo a porcelana partida no caminho. Não há necessidade de se incomodar. Vitória não respondeu por meio segundo completo. Ela viu a hesitação. Ela viu-o considerar fechar os 2 metros entre eles e simplesmente tirar a criança dos seus braços. E ela viu-o lembrar-se dos 4 funcionários da cozinha, aquele no fogão que era conhecido por ser primo de Marco, o facto de que Marco himself estava em algum lugar no 3º andar e o telefone interno estava na parede a 3 passos da pia. O sorriso alargou-se. Muito bem.
Obrigada, Rosa. Agradeço. Rosa saiu da cozinha pela porta de trás, a que levava ao corredor de serviço, em vez de volta ao salão principal. Cada passo foi lento. Cada passo foi constante. Ela não olhou para trás, mas ela não se virou para a ala de hóspedes onde ficava o quarto de brincar de Mateo. Ela virou na direção oposta, para a escada oeste, a que subia para a clínica privada do Dr. Rinaldi, onde Alessandro jazia. Vittore não pôde segui-la. Ele teve de voltar para cima agora mesmo, para recolher a porcelana partida e, mais urgentemente, para terminar a chamada ainda aberta no telefone no quarto de hóspedes. No momento em que a porta da caixa de escada oeste se fechou atrás deles, Mateo pressionou a boca contra o ouvido de Rosa. Ele sussurrou palavras que ela lembraria pelo resto da sua vida. Senhora, o tio Vittore é quem colocou o veneno no copo do Papa. Rosa não parou no topo da escada. Ela carregou Mateo por todo o corredor oeste com o rapaz ainda encolhido contra o seu ombro. Os seus pequenos braços apertados à volta do seu pescoço, a sua bochecha pressionada contra a gola do seu vestido. Ela caminhou por além das portas fechadas de 2 quartos de hóspedes vazios. Ela caminhou por além de uma empregada que tentou cumprimentá-la e não recebeu nada de volta senão um olhar que fechou a boca da mulher. Ela parou apenas à porta da clínica privada do Dr. Rinaldi. Marco estava ali. Ele estava encostado com um ombro à parede ao lado da porta com os braços cruzados, como tinha estado todas as noites das últimas 3. Ele endireitou-se quando a viu a chegar. Os seus olhos foram primeiro para o rosto dela, que era o rosto de uma mulher que tinha decidido algo na caminhada até ali, e depois para o pequeno embrulho nos seus braços. Rosa, esta não é a hora. O chefe precisa de ouvir isto agora, disse ela. A sua voz era baixa. Não subiu, mas também não se curvou. Não amanhã de manhã. Agora. Marco olhou para Mateo. O rapaz tinha levantado a cabeça o suficiente para um olho escuro aparecer, e naquele único olho Marco viu algo que o impediu de discutir. Era uma espécie de horror que uma criança de 5 anos não devia saber carregar. Ele já tinha visto aquele olhar antes, mas apenas em adultos, e apenas nos que tinham visto uma coisa que não conseguiam desver. Ele virou a maçaneta. A porta abriu-se. Alessandro estava sentado erguido contra o encosto levantado da cama médica. O seu rosto ainda estava pálido. Uma linha intravenosa ainda corria para o dorso da sua mão esquerda. Dr. Rinaldi levantou-se da cadeira no canto e, sem ser mandado, deslizou silenciosamente pela porta de trás para dar à família o quarto. Os olhos de Alessandro moveram-se de Rosa para a criança nos seus braços. O que é? Rosa não respondeu. Ela atravessou a sala, sentou-se na beira da cama ao lado dele e levantou Mateo cuidadosamente para o colo do pai. Por um longo momento o rapaz não disse nada. Ele simplesmente pressionou o seu pequeno corpo contra o peito do pai, ambos os braços à volta do pescoço de Alessandro. Os seus dedos apertavam o tecido do vestido médico e tremiam. Ele tremia como os animais tremem depois de terem escapado de uma armadilha. Alessandro acariciou a parte de trás da cabeça do filho. A sua mão era lenta e pesada, mas era firme. Quando falou, usou a voz que nunca soubera que podia usar. A voz que um pai aprende apenas quando esteve muito perto de perder tudo. Podes dizer ao papá? Diz ao papá o que viste. Mateo levantou a cabeça o suficiente para falar. As palavras saíram em pedaços quebrados de uma boca pequena a tentar descrever coisas muito grandes para ela, mas ele disse-as todas. Tio Vitor, ontem à noite e hoje, ouviu-a falar ao telefone. Ele disse que o papai está vivo. Ele disse que o plano falhou. Alessandro não se moveu. Ele disse que colocou as coisas no quarto da mamã, a garrafa e o dinheiro. Ele disse que toda a casa acredita agora. Rosa virou o rosto para a parede e pressionou um nó do dedo contra a boca. Ele ligou para alguém. Ele ligou para o Dom Bianchi. Ele disse amanhã à noite. Ele disse a porta da adega leste. Ele disse 2h da manhã. Ele disse que os homens podem entrar pelo dreno debaixo do jardim. Marco, na ombreira da porta, não pestanejou. E o Mateo disse, a voz dele engasgou, e ele pressionou o rosto de volta contra o ombro do pai. Ele disse que quer a tua cadeira, papá. Ele disse que o império será do Dom Bianchi. Ele disse que só quer uma coisa. Ele quer a tua cadeira.
Silêncio na clínica. Há verdades que homens adultos perseguem a vida inteira e nunca encontram. E há verdades que uma criança de 5 anos diz em 3 minutos, porque ainda não sabe o que o mundo faz com elas. Ambas são verdades, mas apenas uma chega a tempo. Alessandro não chorou. Ele tinha gasto todas as suas lágrimas num ano inteiro de quartos vazios. Ele não tinha mais nenhuma. Mas algo dentro do seu peito torceu-se tão forte que, por um segundo, ele pensou que o veneno tinha voltado pelo seu sangue uma segunda vez. Vitor, o seu meio-irmão. O rapaz que ele protegera quando seu pai morreu. E os anciãos da família quiseram apagar o filho ilegítimo do nome Moretti. O rapaz que ele ensinara a cavalgar nas cocheiras do campo em Bedford. O rapaz que ele levara à escola no seu próprio carro durante 2 anos. O rapaz para quem ele assinara um primeiro empréstimo bancário quando todos os outros tinham recusado. O rapaz em quem ele confiara com os seus casinos antes de Vitor completar 30 anos porque queria que o seu irmão tivesse algo próprio que ninguém lhe pudesse tirar. O rapaz em quem ele confiara, ele puxou o filho mais para perto do peito. Mateus chorou. Suavemente os braços à sua volta estavam muito apertados. Alessandro afrouxou-os um pouco. Ele beijou o topo da cabeça do filho. Ele segurou-o. Então ele virou seus olhos para Marco. Agora. Vai tu mesmo. Abre a porta. Pede desculpa em meu nome. Diz-lhe exatamente aquelas palavras que eu estava errado. Marco assentiu uma vez. Então prepara todos. Todos os homens em que ainda confiamos. Todas as armas da casa. Amanhã à noite, Bianchi não entrará nesta casa. Ele entrará em nós. Marco virou-se para ir. Alessandro falou mais uma vez, tão baixo que Rosa quase não ouviu. E Marco, em que quarto está o Vitor agora? Marco saiu da ombreira da porta imediatamente. Ele pegou no telefone do bolso interior enquanto caminhava. Tocou num nome. E quando chegou ao topo da escada oeste, 4 homens armados já tinham entrado ao seu lado. Seguranças desligados, muzzles para baixo, botas silenciosas no mármore. Eles moveram-se rapidamente em direção à ala leste, mas Vitor tinha parado de ouvir ao telefone no quarto de hóspedes no momento em que o vaso de porcelana se partira no corredor. Ele sabia, naquele instante, quanto tempo lhe restava. Ele já estava um passo fora da porta do seu próprio escritório privado, 2 andares acima, o escritório onde um segundo telefone esperava na secretária e onde uma pequena mala de viagem tinha sido feita e fechada e colocada ao lado da cadeira há 2 noites, pronta para o momento em que o plano que ele vinha executando há 2 meses finalmente exigisse que ele partisse. Marco chegou à ala leste em menos de 90 segundos. 4 homens armados espalharam-se atrás dele sem uma palavra. Ele abriu a porta do terceiro quarto de hóspedes, o que Vitor usara nos últimos 2 meses, sempre que ficava na propriedade. Vazio. A cama estava feita. As almofadas estavam fofas. O canto do lençol de cima estava dobrado a exatamente 45 graus, da maneira como as empregadas eram treinadas para dobrar. Ninguém dormira lá esta noite. Parecia que ninguém dormira lá há uma semana. Ele atravessou o corredor e abriu a porta do escritório privado no mesmo andar. Vazio. Na secretária de Nogueira polida estavam 2 coisas. Um telemóvel com o ecrã partido, esmagado contra o canto da secretária por um calcanhar, e uma pequena chávena de café expresso, ainda quente ao toque. Marco pousou as costas dos dedos contra a porcelana e sentiu o calor. Menos de 10 minutos, talvez 7. Ele virou-se para o mais jovem dos 4 homens atrás dele. A garagem. Agora. O Mercedes Classe S na baía dedicada de Vito tinha desaparecido. O chefe da segurança noturna da propriedade encontrou Marco à porta da casa do guarda 2 minutos depois. Já a puxar as filmagens do portão principal no monitor. Marco assistiu à sequência 2 vezes. O carro de Vito saíra pelo portão principal às 21h41, 43 minutos atrás, antes de Rosa sequer chegar ao topo da escada oeste com Mateu nos braços. Ele conduzira-se. Ele não trouxera nenhum guarda-costas visível. Ele sabia exatamente para onde estava a ir, e sabia exatamente o momento de partir. Marco ficou em frente ao pequeno ecrã preto e branco por um longo tempo. Ele repetiu a gravação uma terceira vez e observou. No volante, firme, sem pressa,
O pulso de um homem que não estivera a correr. O pulso de um homem que estivera a esperar por um sinal. O som de um vaso de porcelana a partir num corredor, e que já tinha o casaco vestido quando ele chegou. Então Marco lembrou-se do som que quase tinha descartado na noite anterior. 4h15 da manhã, um par de passos no terceiro andar. Ele tinha marcado na sua mente como uma das empregadas a subir cedo para preparar a clínica do Dr. Rinaldi. Ele não enviara ninguém para verificar. Ele estivera errado. Ele voltou para a ala oeste. Ele entrou na clínica sozinho. Alessandro ainda estava sentado na cama. Mateu tinha sido tirado do seu colo e estava de pé no outro lado da sala com Rosa, a segurar a sua mão. O chefe olhou para o rosto de Marco, e antes que Marco pudesse dizer uma palavra, leu todas as frases que ele estava prestes a dizer. Então, é verdade. Foi tudo o que Alessandro disse. Marco assentiu uma vez. Ele saiu há 43 minutos, sozinho, pelo portão da frente. Ele sabia quando se mover. Alessandro sentou-se imóvel por um longo momento. Então ele pediu uma coisa. Tragam Helena para mim. Helena foi trazida do quarto principal pela guarda feminina mais velha. O ferrolho foi deslizado pela primeira vez em quase 3 dias. Ela não foi informada de nada no caminho. Quando ela entrou na clínica e viu seu marido sentado na beira da cama médica, não deitado nela, sentado na beira dela, ambos os pés descalços no chão de mármore, uma mão a tremer enquanto se estudava contra o colchão, ela ficou fria. Porque a única razão que ela conseguia imaginar para ele querer que ela fosse trazida assim era para lhe entregar uma sentença ele mesmo. Ele olhou para ela, e então ele fez a coisa que um homem na sua posição nesta casa, nesta vida, nunca foi permitido fazer à frente de ninguém. Ele baixou-se da beira da cama para o chão de mármore, ambos os joelhos, ambas as palmas das mãos. A linha intravenosa esticou-se e puxou dolorosamente para trás da sua mão. Ele não se importou. Ele ajoelhou-se em frente à sua esposa. Helena, desculpa-me. Duvidei de ti. Tranquei-te lá em cima. Deixei toda esta casa olhar para ti como se tivesses tentado matar-me. Eu não te mereço. Não te merecia antes. E certamente não te mereço agora. Helena rompeu em lágrimas, não porque tinha sido inocentada, não porque a verdade tinha vindo à tona, mas porque o seu marido estava no chão de uma clínica à frente de Marco e Rosa e de todos a quem o som seria levado. Ela atravessou a sala em 3 passos, puxou-o para cima pelos 2 braços e atirou-se contra ele com tanta força que a linha intravenosa se rasgou da sua mão e um fino fio vermelho correu pelo seu pulso. Nenhum deles notou. Não estou zangada contigo, Alessandro. Estou zangada com o mundo que te ensinou a suspeitar de todos, até mesmo da pessoa que andou todos aqueles quarteirões para te encontrar. Eles abraçaram-se por um longo tempo. Nenhum falou. Então uma voz pequena disse, Papá. Da ombreira da porta, e Mateu, soltando a mão de Rosa, correu pelo chão e atirou-se para o pequeno espaço entre eles, os 3 na beira da cama médica. Ninguém disse nada. Ninguém precisou. Alessandro olhou por cima do ombro da esposa, através da alta janela, para as luzes da cidade que jaziam para além do muro da propriedade. Em algum lugar lá fora, o seu irmão estava a dirigir. Ele sabia que só havia uma direção em que aquele carro podia ser apontado agora. 45 minutos pela cidade, numa mansão com frente de pedra numa rua tranquila em Westchester, onde as sebes eram sempre cortadas na mesma altura, e as lâmpadas da frente ardiam a noite toda independentemente da estação. Vito saiu de um Mercedes classe S e subiu um curto lance de degraus de granito. A pesada porta de carvalho abriu-se antes que ele a alcançasse. Dom Salvatore Bianchi estava na porta. Cabelo prateado penteado para trás, um roupão de seda atado à cintura, e nas suas mãos, 2 copos de cristal de uísque, já servidos, um estendido em direção a Vito com um sorriso que esperava por este exato momento há 2 meses. Dom Salvatore Bianchi tinha 60 anos. O seu cabelo tornara-se inteiramente prateado aos 50, mas ele mantivera-o comprido o suficiente para o pentear para trás de uma testa alta. Os seus olhos eram o azul pálido de um homem nascido na Sicília que vivera em Nova York durante 40 anos. Ele tinha o tipo de rosto que aprendera muito cedo como sorrir para pessoas que já planeava enterrar.
Ele levou Vito para o escritório nos fundos da casa, uma sala forrada em nogueira escura, um pequeno fogo a arder baixo mesmo que a noite lá fora não estivesse fria. Uma lâmpada acesa no canto. Ele pousou ambos os copos numa mesa baixa entre duas cadeiras de couro e empurrou o mais cheio dos dois pela superfície até o cristal tocar na mão de Vito. Senta-te, filho. Fizeste bem em vir aqui. Tenho esperado por ti desde ontem à noite. Vito sentou-se. Ele levantou o uísque. Bebeu num longo gole. A sua mão tremeu um pouco quando pousou o copo. Não era medo. Era o tremor específico de um homem que passara 2 meses da sua vida a fingir amar o irmão que pretendia destruir, e que acabara de entrar pela primeira vez numa sala onde já não tinha de fingir. O plano antigo está terminado. O meu sobrinho ouviu a chamada ontem à noite. Toda a propriedade está à minha procura agora. Bianchi assentiu lentamente. A sua expressão não mudou. Eu sei. Já me disseram, mas tem um novo plano. Amanhã à noite, eles estarão à espera de nós na porta da adega leste, por isso não entraremos pela adega. Entraremos de todos os 4 lados ao mesmo tempo. Não 10 homens, forte. Vou nivelar a propriedade Moretti até as suas fundações, e dar-te-ei o assento dentro das suas ruínas. Em troca, daqui a 3 anos, os casinos no porto pertencem-me. Vitor assentiu. O tremor tinha deixado a sua mão completamente. Bianchi levantou o seu próprio copo, girou o líquido âmbar e deixou a sua voz deslizar para algo tão suave como azeite derramado sobre pão quente. E a esposa, o rapaz? Vitor ficou quieto. A pausa estendeu-se. Estendeu-se o suficiente para o fogo estalar uma vez na lareira. Estendeu-se o suficiente para um homem no canto da sala, um homem que Vitor ainda não tinha notado, de pé muito quieto ao lado de um alto armário escuro, levantar os olhos e tomar nota. Tu não tocarás em Mateu, essa é a minha única condição. Helena, não me importo com o que faças com ela, não lhe devo nada. Mas o rapaz vive, ele fica em Toquer ver a luta. Bianchi riu. Foi uma risada suave e paciente. Ele rolou o copo entre as suas palmas. Tens um coração, filho. Essa é a fraqueza da família Moretti. É a fraqueza que manteve o teu irmão no trono por 20 anos porque ele tem 1, 2. É a fraqueza que te manteve fora desse mesmo trono. E agora aqui estás tu, a trazer essa mesma fraqueza para uma barganha comigo. A testa de Vitor franziu-se. Concordas ou não? Bianchi levantou o seu copo. Ele bateu levemente no aro do de Vito. Concordo. Amanhã à noite, 2h da manhã. O teu trabalho é chegar ao meu armazém oeste à meia-noite. De lá, nós juntos. Vitor pousou o copo. Levantou-se, estendeu a mão sobre a mesa baixa. Bianchi pegou nela. O aperto de mão foi firme e breve. Então Vittorio virou-se para a porta. Ele não viu a outra mão de Bianchi. Atrás das costas de Bianchi, o velho levantou a sua mão esquerda do braço da cadeira e levantou 3 dedos, dobrados cuidadosamente no segundo nó. O homem no canto da sala, aquele que Vittorio nunca tinha registrado, inclinou a cabeça 1 centímetro cuidadoso. O sinal não estava em nenhum livro. Não precisava de estar. Cada capo da família Bianchi soubera-o desde que ele tinha 17 anos. 3 dedos, segundo nó, significando que este não sairá da batalha de amanhã à noite vivo. A porta de carvalho do escritório fechou-se atrás de Vittorio com um clique suave e caro. Ele voltou pelo corredor em direção às portas da frente da mansão Bianchi, sentindo pela primeira vez em 20 anos da sua meia-vida que lhe estava finalmente a ser dada a coisa que queria desde que era criança. Um assento em que alguém olharia com admiração, um nome que alguém diria com medo, um pai algures a observar do céu e a vê-lo finalmente. Ele não sabia que o homem com quem acabara de apertar a mão já o tinha vendido. À meia-noite, todas as luzes da propriedade Moretti estavam apagadas. A armadilha tinha sido preparada ao longo de 20 longas horas. Marco tinha convocado todos os homens em que ainda confiava, 15 no total. O todo do que restava do círculo íntimo da família após 20 anos de testes de lealdade. Ele tinha-os posicionado nos 4 lados do edifício, 2 no telhado da ala oeste com espingardas, 3 no hall principal atrás das colunas de mármore, 4 no corredor leste cobrindo a porta da adega, a que Vittorio prometera destrancar. 3 no jardim sul, 3 de reserva na plataforma do Res do Chão. Helena, Mateu,
Emma e Rosa tinham sido levados para a sala segura debaixo da propriedade. Estava enterrada sob 2 pisos de betão e aço, uma sala que o velho Salvatore Moretti construíra em 1978, quando uma família rival colocara uma bomba debaixo do seu sedã e o errara apenas porque ele se atrasara a sair da missa. A porta pesava 270 quilos. Não podia ser aberta do exterior sem uma chave que Alessandro dera pessoalmente a Helena 2 horas antes. Mas Bianchi tinha enviado 40 homens, não pela porta da adega leste. Bianchi nunca confiara na palavra de Vito, além de um uso. Ele dividira os 40 em 6 equipas e enviara-os de todas as direções ao mesmo tempo. Do telhado, das janelas do Jardim Sul, de dentro das garagens, do túnel de drenagem oeste, tanto do portão da frente como do menor portão de serviço na traseira. A batalha explodiu exatamente às 2:10 da manhã. O vidro estilhaçou-se na sala de estar principal quando um tiro de espingarda atravessou a alta janela sul. Balas rasgaram as cortinas de veludo vermelho. O grande lustre de cristal que pendia acima do hall da frente há 40 anos recebeu uma rajada de fogo automático e caiu no meio do corredor, explodindo sobre o mármore em estilhaços que deslizaram e brilharam como uma queda de neve seca. Sangue acumulou-se em ambos os lados antes que 10 minutos tivessem passado. Os homens de Marco eram lutadores treinados, veteranos de 2 décadas de violência silenciosa. Mas 40 contra 15 ainda eram 40 contra 15. Marco lutava no rés do chão, defendendo a base da escadaria principal com uma MP5 firmemente agarrada ao ombro. Um tiro atravessou seu ombro esquerdo no primeiro minuto. Ele rolou a arma para a mão direita sem quebrar a sua postura. Outro tiro raspou a lateral da sua bochecha, abrindo um sulco vermelho raso do canto da sua boca à sua orelha. Ele pestanejou uma vez. Ele continuou a disparar. 2 andares abaixo, na sala segura, Helena sentava-se no banco de betão com as costas contra a parede. Mateu estava pressionado contra o seu lado, o seu pequeno rosto enterrado nas costelas dela. Emma sentava-se do seu outro lado, a segurar a mão de Mateu sobre os seus colos. Rosa estava de pé em frente a todos eles. O seu corpo quadrado entre as crianças e a porta. A pequena pistola de metal que o Marco lhe tinha metido na mão minutos antes de os trancar ali parecia fria e pesada na mão direita da Helena. Tinha 38 anos e era a primeira vez que pegava numa arma. A mão não lhe tremia. Lá em cima, o Alessandro estava quieto. Já não tinha forças para lutar. O curativo no peito apertava-lhe e cada inspiração profunda mandava uma dor lenta até ao fígado. Ele estava sentado na poltrona de couro do seu escritório, no segundo andar, o mesmo escritório que tinha sido do pai dele e do pai dele. Uma única lâmpada iluminava a imponente secretária de Nogueira. Ele tinha apagado todas as outras luzes. No colo, repousava uma pequena bereta antiga, a primeira arma que o pai lhe dera quando tinha 12 anos, na casa de campo em Sintra. Ele esperava. Sabia que o Vitório viria a este escritório. Este era o centro de poder. O escritório de onde o pai governara a família durante 30 anos. Se o Vitório queria o trono, tinha de passar por aquela porta. E o Alessandro conhecia o irmão demasiado bem, melhor do que o próprio Vitório agora se conhecia, para ter a certeza de que o Vitório não deixaria os homens do Bianchi chegarem primeiro. Ele mesmo os guiaria até ali. Queria ser a primeira mão a pousar na secretária. Passaram-se 40 minutos. Os tiros começaram a escassear. Uma equipa do Bianchi tinha rompido pela ala oeste. O Marco ainda estava vivo. O Alessandro ouvia a voz dele a dar ordens ao Gures lá embaixo, mas ele tinha sido empurrado para o corredor leste, com apenas 2 homens ao seu lado. 2 dos atiradores do telhado tinham ficado em silêncio. Os 3 do Jardim Sul também. Alguém gritava algures no fim de um corredor e depois, com misericórdia, parou. Foi então que o Alessandro ouviu passos no corredor do segundo andar. 2 pares. Um rápido, junto à parede, o som de um homem que conhecia bem os soalhos da casa e os seus rangidos. O outro, mais lento, mais pesado, o som de um homem mais velho que não tinha pressa, o andar de alguém que já venceu e só está a escolher em que divisão se senta primeiro. Os 2 pares de passos pararam à porta do escritório. A maçaneta girou. A porta abriu-se.
O Vitor entrou primeiro, a pistola empunhada mais baixa, apontada para o chão. Os seus olhos varreram a sala e encontraram a única lâmpada na secretária. Congelou por um instante. Atrás dele, através da porta aberta, o Dom Salvatore Bianchi entrou na luz, sem pressa. Uma pequena automática na mão direita, dois dos seus guarda-costas posicionaram-se ao seu lado, as armas levantadas à altura do peito. 4 homens, uma lâmpada e o Alessandro Moretti levantava-se devagar da poltrona de couro atrás da secretária do pai, com uma bereta já na mão, à espera que os 4 entrassem completamente na estreita piscina dourada de luz que ele deixara acesa para este exato momento. O Alessandro ergueu a bereta e apontou ao peito do irmão. O Vito ergueu a sua pistola e apontou de volta, mas os seus olhos encontraram-se através da estreita piscina dourada de luz, e o que passou entre eles não foi o olhar de 2 inimigos. Foi o olhar de 2 estranhos que um dia partilharam uma casa e que agora tentavam, num único segundo silencioso, lembrar-se exatamente quando e como se tinham tornado aquilo um para o outro. O Bianchi não avançou. Permaneceu na porta com os 2 seguranças um passo atrás dele, as armas a meio caminho de serem erguidas. O velho siciliano compreendeu a sala onde acabara de entrar. Era um momento de irmãos Moretti. Ainda não exigia a sua participação. O Alessandro falou primeiro. A sua voz saiu rouca. Ainda não tinha voltado completamente desde o arsênico, e a garganta ainda lhe parecia arranhada. Vito, por quê? Eu dei-te tudo. Eu pus-me à frente da família quando o pai queria retirar o teu nome dos registros dos Moretti. Eu ensinei-te a andar a cavalo em Sintra. Levei-te à faculdade durante 2 anos inteiros no meu próprio carro. Assinei o primeiro empréstimo bancário da tua vida quando nenhuma agência em Lisboa te daria nada. Dei-te os casinos antes dos 30 porque queria que tivesses algo que fosse só teu. Por quê? Por que tu? Algo dentro do Vito partiu-se. As lágrimas vieram, lágrimas, aquelas que um homem não escolhe chorar, que escapam dos olhos, apesar de todos os músculos do rosto tentarem contê-las. Os ombros tremeram-lhe. A respiração tornou-se irregular. A pistola não se moveu 1 milímetro do peito do Alessandro, porque o teu tudo nunca teve o meu nome dentro. As palavras saíram baixas no início, e depois vieram mais rápidas, 20 anos de pressa. Deste-me os casinos, Alessandro, mas quando os convidados chegavam, apresentavas-me como teu irmão. Nunca como Vito Moretti. O meu nome era uma nota de rodapé à tua mesa. Assinaste o meu primeiro empréstimo bancário, mas o papel estava em teu nome, e o gerente do banco apertou a tua mão, não a minha. Pungiste-te à frente do pai quando ele me queria excluir, mas o pai ainda não me olhava. Nem uma vez, nem numa vez em 40 anos da sua vida. Eu era o filho ilegítimo que ele nunca teve coragem de apresentar num jantar de família. Sempre que ele olhava para ti, olhava com orgulho. Sempre que olhava para mim, olhava como um homem olha para um erro que tem de manter em silêncio. A voz do Vito não parou. Tinha sido ensaiada durante 2 décadas e precisava de ser dita de uma vez só. Fui eu. Tudo. Eu abri o barolo na adega 30 minutos antes do jantar começar, e eu mesmo deitei o arsênico. Eu plantei o frasco e os 25.000 euros no chão do quarto às 4h15 da manhã, enquanto os teus homens dormiam. Liguei ao Dom Bianchi há 2 meses, antes de encontrares a Helena, antes da Emma sequer bater a porta da mãe dela. Ele já era o meu 2º número de telefone, antes de saberes que o teu filho estava vivo. Ele inspirou profundamente. Eu só queria, uma vez na minha vida, sentar-me na cadeira para a qual o pai sempre olhou. Queria o poder porque queria que ele me olhasse, de onde quer que ele esteja agora. De cima, só uma vez. E só uma vez ver a maneira como ele costumava olhar para ti, mas apontado para mim. O Alessandro baixou a bereta 1 centímetro. Não por confiar no irmão, não por o ter perdoado. Baixou-a por causa da dor. A dor súbita e insuportável de perceber que esta exata coisa partida que estava à sua frente com uma pistola apontada ao seu coração, estivera ao seu lado durante 20 anos, e ele não a tinha visto. Passara por ela em todos os feriados de família.
Deram um abraço ao Vito no casino e apresentaram centenas de vezes sem nunca notar que o irmão tinha contado cada introdução e que guardava um registro. Há fúrias que, quando as olhamos atentamente, acabam por ser apenas uma criança a gritar porque ninguém aprendeu a dizer o seu nome. E às vezes o preço que uma família paga por não aprender a dizer o nome a tempo é que a família é enterrada sob o grito. O Vittore chorava abertamente agora. A pistola ainda não se tinha movido. O Alessandro olhou para o irmão. Não falou. Não havia nada a dizer ainda. Manteve a sua arma ligeiramente baixa. O cano apontava agora para a borda de madeira da secretária à sua frente, em vez do peito do Vittore. E ele esperava por quê? Não tinha certeza. Por algo que faria esta sala algo diferente do fim de uma família. Atrás do Vittore, na porta, o Dom Salvatore Bianchi ergueu muito calmamente a sua arma. Não apontou apenas ao Alessandro. Apontou ao espaço entre os dois irmãos. A linha exata ao longo da qual ele poderia derrubá-los a ambos numa única sequência bem colocada do gatilho. Nenhum Moretti o viu. 2 andares abaixo, a Helena já tinha aberto a porta do cofre por dentro. O Alessandro tinha-lhe metido a pequena chave de latão na palma da mão 2 horas antes, sem explicação. Ele também, sem lhe dizer nada, deixara o intercomunicador interno da casa ligado em modo aberto na secretária do escritório do pai. Um único botão pressionado antes de ele apagar as luzes. Cada palavra dita naquela sala lá em cima desceu pelo pequeno altifalante montado na parede da sala-cofre. A Helena ouvira a porta abrir. Ouvir o Vittore confessar. Ouvir o silêncio do marido. Ouviu o Dom Bianchi a começar a mover-se. Ela girou a chave. A grande porta de aço abriu-se para dentro. A Rosa compreendeu de imediato e atirou-se para ela. Helena, não. A Helena já estava a correr, pés descalços no cimento da escada de serviço. Um lance acima, mais um lance acima, pelo mármore do 2º andar. Passou pelo lustre caído, passou pelos cartuchos espalhados pelo chão do corredor. Passou pelo corpo de um dos homens do Bianchi encostado à parede. Ela não abrandou, não parou. E rompeu pelo escritório no exato momento em que o Bianchi apertou o gatilho pela primeira vez. A bala fora apontada ao centro das costas do Alessandro. A Helena atingiu o marido por trás em corrida total. A bala atingiu-a no topo do ombro esquerdo, atravessou a limpa, saiu pela frente da clavícula e enterrou-se no painel de madeira da parede para além da cabeça do Alessandro. Ambos caíram no chão de mármore. A Helena caiu sobre ele. O sangue dela já a escorrer quente pelo tecido da camisa dele no ombro. Ele rolou-a cuidadosamente de costas por baixo dele. Ele estava a gritar o nome dela antes mesmo de saber que tinha começado. Helena, Helena, olha para mim, fica comigo. Os lábios dela já tinham a cor de giz, mas ela sorriu. Ela deu aquele pequeno sorriso privado que costumava dar-lhe na cama no fim um longo dia, antes do ano de corrida, o ter roubado dela. Não vou a lado nenhum mais. Prometeste que ficava. Estou a ficar. O Bianchi ergueu a pistola uma segunda vez. Desta vez apontou ao Vittore. O Vittore estava congelado no meio da sala. Ele não compreendia. Acreditava que estava a 2 minutos de ser o chefe da família Moretti. Acreditava que já era o vencedor. O Bianchi riu-se. Foi uma risada baixa e cansada. A risada de um homem que fizera exatamente a mesma coisa muitas vezes ao longo de 40 anos. Filho, não me ouviste por causa do uísque? Eu disse-te que tinhas coração. Eu não compro tronos para homens com coração. O Alessandro viu tudo num piscar de olhos. O Vittore, o cano da pistola do Bianchi, o ângulo dos olhos do velho pela mira. Ele não pensou. Não pesou o facto de o irmão ter acabado de tentar matá-lo. Não precisou de um segundo disso. Levantou-se do corpo da sua esposa ensanguentada, lançou-se através do espaço do escritório e recebeu a segunda bala no centro do seu próprio peito, um passo à frente do Vittore. O Alessandro caiu aos pés do irmão. O seu sangue espalhou-se pelo mármore e alcançou a poça que já se espalhava do ombro da Helena. Os 2 rios de vermelho encontraram-se junto ao canto da secretária. Há momentos em que uma vida inteira de ódio é destruída por uma única ação de 3 segundos. E há famílias que são salvas não pelo amor, mas pela escolha de perdoar antes de ter havido qualquer chance de perdoar. O Vito ficou a olhar para o irmão.
O homem que ele odiara durante 10 anos da sua vida, que planeava destronar durante 10 anos da sua vida. O homem que agora morria no chão por causa dele. Algo dentro dele partiu-se, limpo, numa peça afiada. A mesma fratura limpa e afiada do vaso de porcelana no corredor na noite anterior. Ele dobrou-se e tirou a bereta da mão inerte do Alessandro. O Bianchi já começara a levantar a pistola para mais um tiro, mas ele nunca esperara que o traidor se movesse tão rápido, e ele foi meio segundo demasiado lento. O Vito disparou 3 vezes para o peito do velho. O Bianchi caiu como se um fio que o segurava tivesse sido cortado. Os seus olhos ficaram abertos. A sua expressão não mudou do ligeiro descrença de um homem que, em 40 anos a dirigir a sua família, nunca imaginara que perderia para a única fraqueza que acabara de zombar. O Vito pivotou sobre a bola do pé e disparou 2 vezes para os seguranças na porta. Ambos caíram. Depois ele saiu para o corredor, ainda a disparar. Cada homem com cores do Bianchi que via, ele disparava. 2 no mármore junto ao lustre estilhaçado, 3 no topo da escada. 5 no corredor oeste onde tinham encurralado os últimos homens do Marco. Ele não apontava de nenhuma posição particular. Simplesmente apontava e puxava o gatilho, vezes sem conta, até que a carcaça da bereta ficasse vazia. Quando a última cápsula tilintou no chão, ele ficou no meio do corredor do 2º andar. Sangue por todo lado nos seus sapatos, nas paredes, no mármore debaixo dele. Fumo subia do cano da pistola ainda na sua mão. O Marco arrastou-se os últimos 3 degraus da grande escadaria numa perna ferida, sangue a escorrer-lhe pela manga, e viu a cena. Por um segundo inteiro, ele não compreendeu o que estava a ver. O Vito virou-se. Voltou para o escritório. Ajoelhou-se ao lado do irmão no mármore. Acolheu o Alessandro contra o seu peito com ambos os braços, acalentou a cabeça contra o seu próprio ombro e começou a chorar de uma forma que nenhum adulto deveria jamais chorar à frente de outro ser humano. Irmão, por favor, não morras. Por favor. Desculpa. Desculpa. A Helena, ao lado deles, estava a ficar pálida, mas ainda respirava. O Marco chegou junto deles um momento depois, ainda a cochear, já a falar no pequeno rádio no seu ombro, chamando a linha de emergência que a família usava para noites exatamente como estas, o serviço privado de ambulâncias em Cascais, que chegava sem perguntas. O Mateu apareceu à porta do escritório. O menino de 5 anos viu o pai encharcado em sangue. Viu a mãe encharcada em sangue e viu o tio Vitor, o homem que acabara de alguma forma que o menino ainda não compreendia, salvar todos, ajoelhado no chão, a chorar como uma criança sobre o que parecia um menino o corpo do seu pai. O uivo distante da sirene subiu na noite para além do muro da propriedade. Primeiro fraco, depois mais perto, depois ainda mais perto. E na confusão do Marco a dar ordens, e da Rosa chegar à porta com as crianças atrás dela, e do Dr. Rinaldi a correr pelo corredor da ala oeste com uma mala médica já aberta na mão, ninguém notou que o Vitor baixou o Alessandro de volta ao mármore tão gentilmente como se poderia baixar um vaso muito antigo para o chão, beijou o irmão uma vez na testa, levantou-se e saiu do escritório pela pequena porta de serviço na parede traseira sem nunca olhar para trás. 3 semanas depois, num hospital privado na costa norte de Portugal, uma pequena instalação que a família Moretti possuía discretamente desde os anos 60, escondida atrás de sebes altas, o suficiente para que ninguém na estrada soubesse que existia. O quarto ficava no 2º andar, virado a leste. A luz da manhã entrava pelas janelas altas em faixas lentas e cuidadosas. O Alessandro abriu os olhos. O corpo dele ainda se sentia pesado. Linhas intravenosas ainda corriam de ambos os braços. O curativo no peito era mais apertado do que o que cobrira os danos do arsênico, e mais grosso, porque a segunda ferida viera muito perto do coração. Mas ele estava acordado. Ele estava ali. A Helena sentava-se na cadeira ao lado da cama. O braço esquerdo dela estava num sling de lona que puxava um vestido de hospital floral desbotado um pouco para o lado. A clavícula dela estava fixada com uma pequena placa metálica e 6 parafusos. O rosto dela estava mais fino, mas ela estava a respirar,
e estava a olhar para ele, e a mão direita dela já se estendia para dele antes mesmo dele ter percebido completamente que estava acordado. O Mateu dormia no colo dela. Uma das suas pequenas mãos estava fechada à volta da orelha de um elefante de pelúcia cinzento. A outra estava enrolada em volta do dedo do pai, onde repousava no lençol. O menino recusara-se a largar aquele dedo durante 6 dias. Quando a enfermeira da noite tentou movê-lo gentilmente, ele simplesmente acordara e pegara de novo na mão do pai. O Alessandro pegou na mão da esposa e não falou. Apenas chorou. Lágrimas longas, lentas, sem vergonha, que ele não tentou esconder. A Helena deixou-o chorar. Ela também chorou, não de dor, não de medo, mas porque finalmente estava sentada numa sala onde não tinha de manter um ouvido na porta, à espera que alguém viesse levar um deles embora do outro. Durante muito tempo, nenhum deles disse nada. Então a porta abriu-se, suavemente. O Marco entrou. O ombro esquerdo dele ainda estava enfaixado. Uma linha pálida de tecido cicatricial novo corria do canto da boca até a orelha. O braço dele estava numa bracelete suave. Ele cocheara ligeiramente, mas estava de pé e barbeado, e trazia um pequeno envelope castanho na mão. Chefe. O Alessandro virou a cabeça, lentamente. O Marco atravessou a sala e pousou o envelope na pequena mesa ao lado da cama. Encontrámo-lo no escritório dele na manhã seguinte à luta. Ele não levou nada consigo. Roupa, dinheiro, passaporte falso. Não deixou nada para trás, a não ser isto. O Alessandro abriu o envelope com a mão que não segurava a da Helena. Lá dentro havia uma única folha dobrada. O papel era pesado, a tinta era azul. Ele reconheceu a caligrafia de imediato, a mesma escrita inclinada e cuidadosa que o seu irmão começara a formar desde que os dois partilharam um tutor aos 9 anos na casa de campo, em Sintra. Irmão, Helena, deixei o ciúme destruir tudo. Machuquei o irmão que nunca me machucou. Machuquei a cunhada que nunca olhou para mim com desprezo. Machuquei o sobrinho que nunca olhou para mim com nada senão confiança. Desculpem por tudo isto. Não porque quero ser perdoado, mas porque passei a minha vida inteira sem nunca dizer essas palavras a ninguém. E não quero morrer sem as ter dito pelo menos uma vez a vocês os dois. Vocês levaram um tiro por mim, irmão. Não tinham de o fazer. Podiam ter ficado ali e visto o Bianchi a disparar sobre mim, e tudo no mundo teria ficado resolvido. Mas vocês saltaram à minha frente, e nesses 3 segundos, compreendi que nunca me tinham visto como um inimigo. Nem uma vez, nem em 20 anos, mesmo quando eu vos via assim todos os dias. Não mereço ter-vos como irmão, mas vou passar o resto da minha vida a tentar tornar-me alguém que poderia ter sido. Num lugar onde ninguém conhece a minha cara. Num lugar onde ninguém disse nunca o nome Moretti. Não me procurem, vivam felizes. Digam ao Mateu que o tio Vitor foi fazer uma longa viagem de trabalho e não voltará por um tempo. Ele não precisa de saber a verdade até ser velho o suficiente para perdoar. Vitor. O Alessandro dobrou a carta lentamente ao longo da dobra que o Vitor fizera. Pressionou-a contra o peito, contra o curativo, contra a ferida ainda não cicatrizada que a segunda bala deixara. Há famílias que são construídas com sangue. Há famílias que são construídas com confissões que chegam tarde demais. Ambas ainda são famílias. A única diferença é que o segundo tipo tem de aprender a amar-se novamente desde o princípio. Um pequeno passo de cada vez. Uma frase cuidadosa de cada vez. Um longo silêncio de cada vez. O Alessandro olhou pela janela alta a leste. A primeira neve do ano começara a cair sobre Lisboa. Caía da maneira como a neve precoce sempre cai aqui, lentamente, incerta de si mesma, flutuando para além do vidro como se estivesse a tentar não fazer barulho. Lá embaixo, no canto do terreno do hospital, alguém já começara a varrer o caminho da frente. Ele observou por um longo tempo. Então, muito calmamente, virou a cabeça contra a almofada e olhou para sua esposa. Ele sabia que era hora de partir. 6 meses depois, uma pequena casa de madeira ficava na beira de uma cidade costeira na costa oeste de Portugal. O telhado era de telha na cor vermelha quente e desbotada que todos os telhados naquela cidade usavam. As janelas da frente olhavam diretamente para o Atlântico Azul. E no pequeno quintal da frente, crescia uma velha limoeiro, que estava ali há mais tempo do que a
própria casa. No vento da primavera, as suas folhas cheiravam a citrinos e sal. O Alessandro, que agora, em todos os papéis que trazia, se chamava Antônio Ferrara, trabalhava num pequeno estaleiro de barcos abaixo do porto. Ele era aprendiz de um velho chamado Duarte, que não perguntou de onde ele viera e que aceitou o recém-chegado da maneira como as cidades costeiras aceitam os recém-chegados em todo lado. As suas mãos, que uma vez contaram milhões de euros todos os meses, estavam agora calejadas de cinzéis de madeira e tinta marinha. Ele aprendeu a língua portuguesa à noite, sentado de pernas cruzadas no chão de madeira da sala da frente, repetindo as palavras depois do seu filho de um livro de imagens verde brilhante. A Helena ensinava inglês às crianças locais 2 vezes por semana, na pequena igreja no topo da colina, todas as terças e quintas, à tarde. O braço esquerdo dela ainda ficava um pouco rígido quando o tempo ficava frio, e havia uma pequena cicatriz pálida na clavícula dela que nunca desaparecia completamente. Mas ela não reclamava, nem uma vez. Ela cantava no coro da igreja aos domingos de manhã agora. A sua voz, mais suave do que tinha sido, espalhava-se pela porta e pelo quintal, onde o marido parava o que quer que estivesse a entalhar e simplesmente ouvia. O Mateu, que era chamado Marco Ferrara, agora tinha 6 anos. Corria descalço pela praia todas as tardes com um cachorro mestiço amarelo que a família acolhera de um vizinho. Ele já não chorava à noite, já não sussurrava a palavra papa a dormir. Ele chamava o pai todas as manhãs com a voz comum de um menino comum, meio impaciente, meio a rir, a pedir pequeno almoço, a pedir para sair, a fazer 100 pequenas perguntas sobre barcos e pássaros e a cor do mar hoje. Não havia guarda-costas, não havia mármore, não havia som de tiros em nenhum corredor. O Império Moretti fora dissolvido nos 3 meses seguintes à noite na propriedade. As posses legítimas foram entregues ao Marco Ricci para serem geridas sob o nome de uma consultora financeira privada em Wall Street. As posses ilegítimas foram fechadas completamente e os seus ativos foram distribuídos discretamente pelas famílias que, durante 20 anos do governo do velho Salvatore Moretti e da herança de Alessandro, foram prejudicadas pela organização. A distribuição levou 3 meses aos advogados e custou ao Alessandro quase tudo o que ele tinha. Ele assinou cada transferência sem hesitação. À noite, o Alessandro sentava-se na varanda de madeira com o braço à volta da Helena. Ele trouxera apenas um pequeno objeto de Nova York, uma caixa de madeira não maior que um livro. Dentro estavam 3 coisas. O anel de casamento original da esposa, agora de volta ao dedo onde pertencia, o velho relógio do pai a dar corda e a funcionar, e a carta do Vitor, dobrada exatamente ao longo da dobra com que viera, embrulhada num pequeno pedaço de seda. Ele não sabia onde estava o irmão. Esperava que ele estivesse em algum lugar, talvez na Argentina, numa cidade não maior que esta, talvez numa ilha grega, a olhar para um mar diferente de uma varanda diferente, talvez também a entalhar algo pequeno com as mãos e a aprender a falar uma língua que ninguém na sua vida antiga reconheceria. A Helena encostou a cabeça no ombro do marido. Sentes falta dele? O Alessandro assentiu lentamente, todos os dias. Ela apertou-lhe a mão. Poder não salva ninguém. Dinheiro não compra segurança a ninguém. Mas uma menina descalça numa calçada do porto e uma frase de 5 palavras salvaram uma família inteira da escuridão de 1 ano de luto, e uma criança de 5 anos que ouviu um sussurro num corredor às 9 da noite salvou essa mesma família de se tornar o seu pior inimigo. Há milagres que não vêm do céu. Vêm dos corações de crianças corajosas o suficiente para dizer a verdade no momento exato. Se há uma coisa a levar desta história, queridos amigos, que seja esta. A maior fortuna que uma pessoa pode perder e recuperar não é medida em dólares ou casas ou nos nomes que outras pessoas dizem quando entram numa sala. É medida na pequena mão que se estende e se insere na tua e se recusa a largar. Se fosses o Alessandro, terias perdoado o Vitor depois de tudo o que ele fez? E quem é a pessoa na tua vida que um dia te disse uma verdade para a qual não estavas pronto para ouvir? Um pai, um amigo, um estranho na calçada, uma criança pequena na tua família. Pensa nessa pessoa agora.
Deixe o nome dela ou apenas a história dela nos comentários abaixo. O nosso canal lê todos e cada um deles. E nada significa mais para nós do que ouvir as vozes do nosso público vindas do lugar mais profundo dos vossos corações. Se esta história te tocou hoje, faz-nos o pequeno favor de pressionar o botão de subscrição, tocar no botão de like e ativar o sininho de notificações para não perderes nenhuma das histórias emocionantes que trazemos a todos os dias neste canal. Partilha este vídeo com alguém que precise de ser lembrado que nunca é tarde demais para voltar para as pessoas que amamos e que às vezes aqueles que nos salvam são as menores mãos da sala.